comecei e estava falando sozinho. Vamos lá. Primeiro, boa noite a todos. Uma grande alegria receber a todos os que estão presentes. Essa videoconferência do Grupo Espírita Regeneração, da nossa reunião pública de terça-feira, às 19h30. Nós tivemos assim, um pequeno atraso em função de detalhes técnicos. E o nosso convidado da noite é alguém bastante conhecido no movimento espírita, mas também, evidentemente, pelos pares de profissão da comunidade médica, da comunidade científica. Ele é médico formado pela UFRJ, é especialista em cirurgia geral, cirurgia videolaparoscópia, perdão, mastologia e cirurgia. Né? Ele é professor de clínica cirúrgica pela Escola de Medicina Souza Marques, é cirurgião geral do Hospital Universitário Pedro Ernesto. As razões de termos chamado Paulo César Frutuoso, que é o nosso convidado da noite, naturalmente se dá por conta desse grande trabalho que ele tem feito de divulgação da doutrina, né, na comunidade científica, em particular, junto aos seus pares, comunidade médica, e, em particular, divulgando o trabalho que, durante anos, está exatamente para quem já leu o livro dele, A Face Oculta da Medicina, que foi o primeiro livro de 6 livros que ele já publicou, todos eles, assim, boa parte deles publicado pela editora do Lar de Frei Luís, que é onde, da década de 70, salvo engano, ele pode me consertar depois, e evidentemente, a partir da face oculta da medicina, ele vai trazer aí as experiências dele, realização de cura, né? São as sessões de medicina espiritual com os médicos espirituais, que ele faz um relato profundo, meticuloso, e tem muito colaborado conosco, não só na divulgação, mas também na compreensão dessa dimensão da doutrina e da mediunidade. Então, graças a isso, Paulo, eu agradeço muitíssimo a sua presença, eu agradeço assim, a generosidade. Me parece que também está surgindo aí já uma sétima edição de um livro que está prestes a ser publicado, e agora eu vou fazer uma prece inicial, e após a nossa prece inicial, exatamente a fala para você, tá bom? Eu agradeço muito a sua presença. Vamos lá, então. Peço, então, aos irmãos que, pelo YouTube, que estão aqui no Google Meet, para que todos possamos agora nos asserenar, sintonizarmos dentro do possível, né? Nesse momento, com o alto, com a espiritualidade maior, com os mentores de nossa casa, com Bezerra de Menezes, Alcides de Castro, que fizeram da medicina uma profissão de fé. Convidamos mais um representante da seara do Cristo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, amado Mestre, por mais essa oportunidade de aprendizado, pela generosidade dos irmãos que aqui se fazem presentes, mesmo que de forma distante, em rede, porém conectados, né? Assim mesmo conectados, de forma virtual, mas conectados. E talvez saibamos um pouco mais sobre essa vertente da doutrina espírita e da ponte com a ciência, Senhor. Oportunidade do aprendizado, Senhor. Muito obrigado pela noite. Que o Senhor possa nos abençoar, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, Paulo, feita essa preleção, passo então a fala, e que você possa sentir à vontade, sentir em casa, para nos brindar com a sua fala, tá bom? Muito obrigado. Bem, eu é que tenho que agradecer o honroso convite de nós estarmos aqui trazendo mais um pouco das nossas observações, da nossa experiência de cuidas do Lar de Frei Luís, centro espírita, o qual eu pertenço desde 1978. Olha, eu já fiz essa palestra inúmeras vezes, já perdi a conta.
não somente no nosso estado, como pelo país todo, e também no exterior. E agora, com essa live, o número de pessoas que estão sendo alcançadas, não somente por essa palestra, mas por outra também que nós realizamos, outras. Cada livro que eu escrevi tem uma palestra característica a cada livro. E talvez alguns que estejam nos assistindo essa noite já tenham ouvido falar alguma coisa do que hoje será dita. Bem, aqui está o líder do grupo A Qual Pertenço, Frei Luís. O Frei Luís, o lar de Frei Luís é o maior centro espírita do Rio de Janeiro. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Frei Luís, um frade franciscano alemão que veio aqui para o Rio de Janeiro, veio para o Brasil, né? Na primeira metade do século XX, se radicou na nossa região serrana, em Petrópolis, e onde passou a ser considerado verdadeiro santo, entre aspas, né? Pelos prodígios que realizava. E até onde eu entendo, os prodígios que ele realizava era através da sua mediunidade. Frei Luís era médium. E ele ainda é assessorado por outras duas entidades católicas, do Padre Isadeu e o Frei Leonardo. Então, eu sempre inicio essas apresentações dizendo o seguinte: nós aqui não dividimos em católicos, em evangélicos, em judeus, em maometanos, hinduístas, ateus, porque o tal Criador, que por enquanto não entendo, não consigo entender um ser que é incorpóreo, que é imaterial, Criador de tudo, né? Um ser infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente sábio. Então, por enquanto, só tenho certeza absoluta de que ele existe, porque o universo não pode ser obra do acaso, nem a vida pode ser obra do acaso. E para ele não tem essas divisões. Nós somos, no planeta Terra, um único rebanho, com um único pastor. E o nosso pastor é o Cristo planetário, o espiritual do planeta Terra, que tem sob seu comando 22 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados. Ele é o nosso pastor. Jesus, o Cristo. Aqui está uma fotografia aérea do Lar de Frei Luís, 120 mil metros quadrados. Recebe por reunião 4 a 5 mil pessoas. Agora, na pandemia, está começando a retornar lentamente às suas atividades. E é uma pena, eu estou sem a minha seta, o meu mostrador. Mas se vocês olharem aqui na parte superior da fotografia, vocês vão ver uma densa floresta. E nessa densa floresta, vocês contam com alguns telhados. Ali fica o santuário de materializações do Lar de Frei Luís, porque a natureza também doa a energia necessária para que tais fenômenos aconteçam. Eu sempre também procuro, nesse início de apresentação, lembrar a minha participação em uma mesa científica no Centro de Tecnologia do Fundão, um dos centros mais respeitados do Brasil de ciência, em que foi discutido o fenômeno vida. Então foi chamado um cientista para falar sobre a origem, outro sobre a evolução, outro sobre a finitude, e curiosamente eu fui convidado para falar sobre a continuidade da vida. E caramba, será que a ciência já está acreditando que a vida continua depois da morte? E havia um físico nessa mesa que fez uma frase, fez uma colocação que eu nunca mais esqueci. Ele disse que se nós pegássemos o núcleo de um átomo e colocássemos no centro do gramado do Maracanã, o primeiro elétron ia girar por fora do estádio, por fora do estádio. Nitidamente, ele estava querendo dizer que nós somos constituídos por espaços vazios. Nós temos 7 octilhões de átomos compondo os nossos corpos. 7 vezes 10 elevado a 23. 7 vezes 10 elevado a 23. Se eu eliminasse todos os espaços vazios existentes nesses átomos, ia restar simplesmente um resíduo, talvez coubesse na palma das nossas mãos, que seria só energia. E aí, sem a pergunta implacável, né? Se você é constituído por espaços vazios, onde é que estão os teus sentimentos? Onde é que está a ternura? Onde é que está a saudade? Onde é que está o amor? Onde é que está a consciência? Onde é que está o pensamento? Não pode estar em estado, não pode estar em neurônios nem em secreções, porque a bioquímica toda do corpo humano é constituída por espaços vazios, tudo é constituído por átomos. Então, percebe-se que a ciência está sendo obrigatoriamente empurrada na direção de acreditar em alguma coisa além da matéria tangível.
E todos nós sabemos que existe alguma coisa além da matéria tangível. Sabemos da existência de um elemento dito elemento espiritual. Por isso que nós estamos reunidos aqui numa terça-feira à noite, né? E ouvindo aqui as palavras de alguém que tem uma experiência longa no estudo da ciência da mediunidade. Tem uma experiência longa, mas tem um conhecimento pequeno, porque trata-se de uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo aquilo que nós estamos habituados a ouvir, a estudar, a ler, a pesquisar e assistir em aulas, em palestras e por aí afora. Outra coisa muito curiosa que existe na ciência são as chamadas complexidades irredutíveis, que compõem tudo que acontece na natureza. Tudo que acontece na natureza é complexidade irredutível. Aliás, tudo que acontece no universo é complexidade irredutível. Uma complexidade irredutível é um conjunto de acontecimentos dos quais você não pode tocar em nenhum. Você não pode reduzir. Você não pode mexer em nenhuma fase dessa complexidade, porque senão o objetivo não é alcançado. E eu sempre trago esse gênio chamado Hugo Goldberg, que é um cartunista americano, coqueluche da juventude da década de 30, 40, 50 do século XX. Ele, com a genialidade dele, por exemplo, queria criticar os impostos americanos que eram muito altos. Então, o que ele faz? Ele não vai para o meio da rua com uma trombeta gritar. Ele faz um contribuinte, que é esse boneco aí à nossa esquerda, sentar em cima de uma almofada de ar. Vai acompanhando o desenho. Na hora que ele senta na almofada de ar, é despejado um jato de ar na direção de uma bola de gás que se aproxima de uma vela que está acesa. Evidentemente, a bola vai estourar e vai espantar um cachorro que está amarrado a uma gangorra. E nessa gangorra, ou a balança, e tem uma bola de boliche que cai em cima de outra gangorra e lança os impostos americanos ao ar. E eles se chocam com o chuveiro. Na haste oposta, onde existe um regador, que despeja água em cima de uma planta, evidentemente a planta vai crescer, e em uma de suas folhas está armada uma mão mecânica que vai direto no bolso do contribuinte e rouba a sua carteira. Bom, por que isso é a complexidade redutiva? Porque você não pode tocar em nada. Eu não posso botar uma rolha nessa almofada. A bola tem que estar cheia, não pode estar vazia. A vela tem que estar acesa, não pode estar apagada. Nenhuma folha dessa planta ia se prestar à montagem da mão mecânica. Então, eu não posso tocar em nada. Temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, talvez 10 etapas. Então, nós temos por trás dessas 10 etapas a genialidade de Hugo Goldberg. Mas quem estaria por trás de todas as outras etapas, as outras complexidades irredutíveis que compõem a natureza? A diferença é que as complexidades irredutíveis naturais são compostas por milhares e milhares e milhares e milhares de etapas, das quais você não pode tocar em um átomo, em uma partícula subatômica, porque, senão, o objetivo não é alcançado. Exemplos que eu coloquei aí, coagulação sanguínea. Se você não tivesse uma complexidade irredutível formando coágulo, qualquer ferimento nos levaria ao óbito, porque não pararia de sangrar. Então, o elemento desencadeador é o ferimento. Cortou a pele. Olha uma cascata de eventos que são desencadeados até a formação do coágulo. A mesma coisa com a visão, com a digestão, com a formação dos anticorpos, com a deglutição, com a embriogênese, com a resposta anafilática. Tudo são complexidades irredutíveis. Se você for aí para fora no universo, você vai se deparar também em tudo com complexidades irredutíveis. Se não houvesse um planeta, se não houvesse um satélite como a Lua girando em torno da Terra, não poderia haver vida. Porque quando a vida iniciou, o giro da Lua em torno da Terra é que promove as marés, sobe e desce da água do mar. Então, foi essa conjugação que levou à mistura das moléculas iniciais que acabaram formando uma célula viva. Se a salinidade do mar não fosse o que é, se o percentual de sal no mar não fosse o que é, não poderia haver vida. Se a percentagem de oxigênio na nossa atmosfera não fosse a que é, não poderia haver vida. Se a Terra estivesse um pouco mais próxima do Sol, não podia haver vida porque os oceanos iam evaporar. Se estivesse mais longe, não podia haver vida porque os oceanos iam congelar. Então, para tudo que você se volta, você vê complexidade irredutível.
Então, toda vez que você coloca isso diante de plateias eruditas, com conhecimento, uma pergunta é fatal. Isso principalmente na classe médica. 80% da classe médica não acredita em nada. 80% dos médicos no nosso país não acreditam em nada além da matéria. O autismo é um distúrbio bioquímico. A esquizofrenia é outro distúrbio bioquímico. Todas as alterações de comportamento são distúrbios bioquímicos. Então, você fica meio perdido, né, em tocar no assunto que nós conhecemos com meus colegas médicos. Então, a pergunta fatal é essa, principalmente para os médicos. Se existe um planejamento inteligente para a vida, por que nós adoecemos? Então, nós estamos nessa encruzilhada. Essa encruzilhada está formada pela ciência e pelas religiões. As religiões estão me dizendo o comportamento adequado que eu devo ter. Eu não devo roubar, não devo matar, não devo prestar falso testemunho, não devo mentir, vai por aí afora. Estão me conduzindo até a morte e, de alguma forma, conseguiram me convencer que eu continuarei vivo depois do fenômeno natural da morte. Mas nada. Que espécie de corpo eu vou ter? Não sei. Quem é que vai me sustentar? Não sei. Onde eu vou morar? Não sei. Eu necessitarei de algum alimento? Não sei. As crianças que falecem em tenra idade continuam crescendo? Não sei. Idoso rejuvenesce? Não sei. Cego volta a enxergar? Não sei. Paralítico volta a andar? Não sei. Então, eu tenho que me voltar para a ciência. Quando eu me volto para a ciência, tudo é obra do acaso. Eles levam o raciocínio científico até o Big Bang há 13 bilhões e 700 milhões de anos. Além do Big Bang, para trás, nada. Aí para a ciência. Bem, eu sou cirurgião e a maior parte dos pacientes que eu opero são cancerosos. O canceroso para a ciência é um azarado. Nós temos no nosso corpo uma média de 50 trilhões de células. 50 trilhões de células. O canceroso teve o azar de, em uma das suas 50 trilhões de células, ocorrer um conjunto de mutações que levaram à transformação maligna dessa célula. Então, é muito azar. Em 50 trilhões de células, uma se transformou em uma célula cancerosa. Então, esse boneco aí que vocês estão vendo no meio dessa encruzilhada sou eu. Eu me vi no meio de uma encruzilhada, formada pelas religiões e pela ciência. Hoje, eu tenho, assim, a convicção inabalável de que a única solução para a salvação da humanidade é uma compreensão entre as duas vertentes que conduzem a humanidade, as religiões e a ciência. Enquanto elas não se entenderem, enquanto não se tolerarem, enquanto não se aproximarem, nós continuaremos nesse labirinto que nós estamos vendo acontecer no nosso planeta, no seio da nossa humanidade. Bem, então, eu acho que só tem uma solução. Alguém tem que voltar do lado de lá da morte para me contar essa história. Eu, quando falo voltar do lado de lá, não estou falando voltar incorporado em médiums, através de psicografias, através de informações de médios videntes, não. Eu estou falando de voltar com o seu corpo completamente reconstruído. Bem, e se alguém retornasse do túmulo com essas revelações? Alguém já voltou do túmulo com seu corpo completamente reconstruído e recuperado, com todos os que estiverem presentes a tal evento, vendo? Sim, isso já aconteceu. Todos nós sabemos que já aconteceu. E aí, novamente, a classe médica fica em cima do muro. Não é possível alguém ressuscitar o seu corpo, recuperá-lo completamente depois de ter sido chicoteado quase até a morte, ter uma coroa de espinhos com um prolongamento aproximadamente de 2 centímetros enterrado na cabeça. A ponta do espinho deve ter chegado até a calota craniana, causando uma dor insuportável. Não satisfeitos ainda, pregaram ele numa cruz, não satisfeitos ainda, passaram uma lança pelo seu tórax. E, depois de tudo isso, os seus parentes e seus amigos recolhem o seu corpo, colocam dentro de uma gruta hermeticamente fechada no calor do deserto durante 3 dias. E ele aparece com seu corpo completamente reconstruído. Nenhum médico vai acreditar. Nós vamos comparecer a um templo porque temos uma
cerimônia social. Nós vamos para um batizado, nós vamos para um casamento, nós vamos para uma cerimônia fúnebre e pronto, acabou. Então é isso, essa falta de informações, de explicações, na fase de conhecimento em que nós nos encontramos, que afastam as classes eruditas dos templos, que afastam as classes eruditas dos templos. Bem, então, eu não procurei um plano B. O plano B foi colocado na minha frente. E aí eu tinha que tomar uma decisão. O plano B foi isso aqui: transposição transuniversal e materialização de espírito. Qual foi a decisão que eu tive que tomar? Ou me volto para a esquerda e nada disso está acontecendo. Ninguém vai se entregar na mão do cirurgião que confessa que acredita em fantasmas. Ninguém vai se entregar anestesiado nas mãos de um cirurgião que disse que acredita em fantasmas cobertos por lençóis. O cara não é cirurgião, o cara é um psicopata. Não vou me entregar anestesiado na mão desse camarada, não. Ou então eu me voltava para a direita. E me voltando para a direita, eu teria que buscar na ciência respostas para o que eu estava vendo. Quando me voltei para a ciência, aconteceu isso aqui. Encontrei um grande número de nomes da ciência e da história que tinham verificado, estudado, testemunhado, pesquisado os mesmos fenômenos que estavam sendo colocados à minha frente e concluíram que tudo era verdade. Depois que eu vi esses nomes aí atuando, pesquisando e comprovando o que eu estava vendo, eu nunca mais parei de estudar e de pesquisar. Eu vi alguns aqui, ó. O primeiro lá em cima à direita, Camille Flammarion. O maior astrônomo da França até hoje cultuou atores franceses. Eu estudei na França e pude constatar isso. Arthur Conan Doyle, médico, escritor, criador do personagem Sherlock Holmes, todos nós conhecemos. Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução junto com Charles Darwin. Aqui à esquerda, de óculos, com uma barbicha, César Lombroso. César Lombroso, pai da medicina judicial, ou medicina forense. Eu coloco lá embaixo Luiz da Rocha Lima. Luiz da Rocha Lima foi o maior homem que eu conheci, era o presidente do Latte Frei Luiz quando eu lá cheguei. E dele procurei, ao longo de 20 anos, extrair todo o conhecimento possível que ele tinha e que tem da ciência da mediunidade. E desse grupo eu sempre separo três: Alex Carrel, Charles Richer e William Crookes. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto as substâncias anticoagulantes. Então, graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas nesse momento. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia por ter descoberto a resposta anafilática humana. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas nesse momento. William Crookes, um dos maiores físicos da história, descobridor dos raios catódicos, do elemento radiante da matéria e do elemento talho, do estado radiante da matéria. Então, quer dizer, só tem fera da ciência e que comprovaram tudo que eu estou tentando passar para vocês. Qual é o denominador comum desses homens? O que é que eles estudaram que eu coloco em conjunto nessas imagens? Indivíduos denominados médiums de efeitos físicos, médium de efeitos físicos, homens e mulheres, extremamente raros em toda a história da humanidade, repito, extremamente raros em toda a história da humanidade, mas presentes, que entram em transe profundo, caem, desmaiam, adormecem, muito provavelmente pela produção de grande quantidade de melatonina, o hormônio do sono produzido pela glândula pineal. E quando estão nesse transe, agora vocês olhem para o nariz, para os ouvidos e para a boca desse médium, chamado de Ivan de Castro, lá do lado de Frei Luís, já desencarnado, e ele está expelindo por esses orifícios naturais uma espécie de espuma de barba. Foi um fluido energético batizado por Charles Richer como ectoplasma. Esse fluido está em todo ser vivo, animal, vegetal e hominal. Tanto a importância do santuário do Latte Frei Luís ser construído no meio de uma floresta, porque o principal médium vidente do Latte Frei Luís era o meu pai, médium vidente desde os 6 anos de idade. Ele desencarnou com 93 anos em 2017. Bom, então, quando nós subimos na direção do Santuário de Frei Luís, nos dias de reuniões de materializações, ele, com a sua vidência, via físicos, técnicos, químicos,
extraindo fluidos ectoplasmáticos das folhas, dos animais, dos pássaros, dos insetos e carregando para a sala de reuniões. 70% desse fluido, necessário pela sua energia imensa, no teletransporte de universos paralelos ao nosso para cá, por espíritos desencarnados e a sua materialização durante alguns momentos no nosso universo, no nosso meio, 70% dessa energia provém do médium de efeitos físicos. Os outros 30% da natureza, que envolve o santuário, da assembleia que acompanha o médium e dos próprios espíritos que ali se encontram. O problema desses fluidos está com o médium e com a assistência que o acompanha, porque são energias sensíveis até o próprio pensamento. Então, você conjugar um grupo de pensamentos adequadas a que tais fenômenos aconteçam, não é fácil. Eu não posso entrar numa reunião dessa pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, na festa que eu tenho que ir hoje à noite, no aborrecimento que eu tive ontem no meu lar, durante a semana no meu ambiente de trabalho. Então é melhor não comparecer. Porque toda vez que você está com pensamentos inadequados, você pode abrir brechas para que inteligências que não têm o mínimo interesse em que essas verdades cheguem até a humanidade interfiram em tais fenômenos. Não tem o mínimo interesse. Se eu tivesse tempo, até eu posso dar algum exemplo de por que não tem esse interesse. Mas outras exigências físicas e químicas também são importantes. Essas reuniões acontecem na escuridão completa, porque os fótons da luz artificial e da luz natural afetam o ectoplasma, quando ele é expelido pelo médium, afetam o médium em transe e afetam a entidade quando está materializada e teletransportada. Eu não posso entrar numa reunião dessa tendo ingerido carne de boi, de ave, de porco, porque quando esses animais são abatidos, a sua carne fica impregnada por fluidos pesados, nocivos, decorrente do sofrimento do animal no momento do abatimento. Então, quando eu ingiro essa carne, eu vou contaminar o meu ectoplasma e vou carregar essa contaminação para dentro do santuário onde os fenômenos acontecerão. Então, eu vou contaminar o ectoplasma que está saindo do médium e que está sendo trazido pelas entidades da natureza e deles próprios. E aí eu vou obrigar aos mentores de tais encontros que formem cúpulas de ectoplasma em torno de mim para me isolar da reunião, para que eu não interfira na reunião. E nós estamos falando de energia. 2 principais motivos são utilizados para que tais fenômenos, que tais reuniões aconteçam no nosso planeta. Todos nós sabemos que o planeta ainda de provas e de expiações. Primeiro, o mais importante, disparado, atendimento de pacientes graves que a nossa medicina pouco pode ajudar, principalmente cancerosos. Então, não é por acaso que, sendo o tipo de paciente que eu mais atendo, e isso tenha sido colocado na minha frente. Isso, eu digo que esse é o motivo mais importante, porque quem mais se teletransporta de um universo paralelo ao nosso para cá e se materializa são médicos, trazendo conhecimentos ultra evoluídos em relação a nós, ao nosso, trazendo, inclusive, instrumentos que utilizam no tratamento dos enfermos que nós levamos aos seus cuidados. E um segundo motivo, menos importante, são lampejos, clarões, lá no horizonte, do que será a medicina mediúnica do futuro, do que será a medicina mediúnica quando eu reencarnar, eu quero ser médico de novo. Vou ingressar numa faculdade de medicina e acredito que no futuro a primeira coisa que eles vão fazer comigo vão ser recolher células, provavelmente da mucosa do bucal, e vão fazer um escrutínio do meu ADN, da minha genética.
E se eu apresentar um genoma compatível com a mediunidade, que está incrustada no nosso ADN, eu serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Não chegou o momento, não chegou o momento, mas é isso que eu não tenho dúvida que acontecerá com os médicos do futuro, que serão poderosos médiums. Talvez possam realizar os mesmos prodígios que Jesus realizou. Bem, então, se eu estou numa escuridão completa, como é que eu posso ver um espírito que se materialize ali? Porque quando ele sai da cabine, como é essa entidade aqui à esquerda, na porta da cabine, onde se encontra o médium em transe, ele sai da cabine emitindo luz pelo seu corpo, pelo fenômeno da bioluminescência astral. Não somente pelo seu corpo, mas também pelas roupas. A quem está escutando o termo materialização de espírito pela primeira vez, que eu seja bem claro. Nas reuniões de Frei Luís, chegavam a estar presentes 70 a 80 pessoas, incluindo, evidentemente, um grupo de 25 a 30 doentes graves. Se algum dos que estão me ouvindo e vendo estivesse presente em uma dessas reuniões, ele perceberia que todos os que estão presentes veriam a entidade materializada. Se a entidade falasse alguma coisa, todos ouviriam. Se ela exalasse algum odor, todos perceberiam. Ela está teletransportada e materializada durante alguns momentos no nosso meio, independente do corpo do médium, que está em transe dentro da cabine, que funciona como um condensador dessas energias. Fenômenos, repito, vocês vão ouvir eu falar isso até o final da nossa apresentação, extremamente raros em toda a história da humanidade, porque a manipulação de energias é imensa. São fenômenos extremamente perigosos. Chega a acontecer durante as reuniões a desmaterialização parcial ou total do corpo do médium. E caso haja uma quebra de corrente psíquica durante essas reuniões, esse médium pode desencarnar. Não somente o médium, mas também aquele que preside tais encontros. Por isso são fenômenos tão raros. Quando eu falo que os médicos se materializam e cuidam dos pacientes graves que nós levamos até eles, eu não estou falando de nenhuma cura miraculosa. Milagre não existe, sobrenatural não existe. Existem são leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência não alcançou. Então, eu não estou falando de milagre. Eu estou falando de fenômenos reais e que será, no futuro, absolutamente compreendido pelos nossos cientistas, pela nossa ciência. Até onde eu entendo, a grande atuação desses médicos é no perispírito dos doentes. Ali se encontra a raiz, a origem de uma série de doenças que acometem a humanidade. Uma dessas, os tumores malignos, o câncer. Não é? Se eu sou um tabagista, eu vou me jogar na direção da doença. Se eu não tomo cuidado com o meu peso, sou um obeso mórbido, eu também estou me entregando na direção da doença. Se eu ingiro em excesso carne vermelha, rica numa substância química chamada radicais livres de oxigênio, eu estou me lançando na direção da doença. Mas indivíduos que têm todo cuidado consigo, com o corpo, com o que alimentam, com a atividade física, não fumam, não bebem, crianças, por que são acometidos também pela doença? Então, me parece que a origem dessa doença está no perispírito. Me parece não, tenho certeza. Então, é ali que eles atuam, porque a cura do perispírito, a cura do corpo espiritual, a cura do espírito é mais importante do que a cura do corpo físico. Esses tratamentos que atingem o perispírito, os seus benefícios podem alcançar o corpo físico? Podem, mas eu nunca prometi a pacientes que eu levei a tais reuniões que saíram de lá miraculosamente curados. Agora, tenho absoluta certeza que todos eram extremamente beneficiados. Disso eu não tenho dúvida. Percebam que a fisionomia da entidade materializada à porta da cabine difere completamente da fisionomia do médium. Né? Aqui nós estamos vendo uma médium dessas, inglesa, Ellen Duncan, que foi presa durante a Segunda Guerra Mundial, porque através dela estavam se materializando espíritos de marinheiros que tinham morrido nos navios afundados pelos alemães. E o governo britânico estava tentando esconder essas tragédias do povo tão sacrificado com os bombardeios dos aviões nazistas. Quando souberam que
marinheiros que tinham morrido estavam se teletransportando, se materializando através da mediunidade dessa médium, mandaram um grupo de policiais numa dessas reuniões, disfarçados, e com a entidade materializada tentaram prender a entidade na escuridão. Simplesmente a entidade se desmaterializou, se desintegrou na mão dos policiais, a médium acordou com convulsões, entrou numa estafa quase mortal, ficou semanas quase sem poder andar, pela volta brusca do ectoplasma que estava sendo utilizado na materialização dos espíritos ao seu corpo físico. E, por sorte, não desencarnou. Observem que, através da sua mediunidade, está se materializando um espírito masculino, Albert Stewart. Estão percebendo o espírito completamente coberto, quase coberto, com mantos brancos, alviscentes, também luminescentes? Era assim que nós víamos as entidades saírem da cabine onde se encontravam os médiuns de efeitos físicos em transe dentro da cabine no Látis de Luz. E me parece que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. E também esses fenômenos nos ajudam a compreender algumas passagens evangélicas. Por exemplo, Jesus no Monte Tabor, ao lado de Moisés e Elias. Moisés já tinha morrido há mais de 1.500 anos, Elias há mais de 800 anos. E eles aparecem ao lado de Jesus no Monte Tabor. E ele tinha subido no Monte Tabor acompanhado de 3 discípulos. Olha essa figura desses 3 discípulos embaixo. Algum de nós, diante de uma cena dessa, Jesus ao lado de Moisés e de Elias, conseguiria dormir? Esse que está acordado não tentaria acordar os outros 2? Ou tentou e não conseguiu? As passagens dizem que os 3 estavam sonolentos e que, como o Monte Tabor é muito íngreme, chegaram lá em cima muito cansados e pegaram no sono. Eu mesmo que eu subisse o Monte Everest a pé, diante de uma cena dessa, eu não dormiria. Será que eu estaria exagerando de tudo que eu vi acontecer em presumir, sou muito cauteloso, hipoteticamente, que ele estaria acompanhado por 2 ou 3 médiuns de efeitos físicos que entraram em transe e, nesse estado, emitiram a energia ectoplasmática que permitiu a materialização de Moisés e Elias? Talvez. Anjos com vestes resplandecentes à porta do túmulo de Jesus, com todas as mulheres que ali compareceram, vendo o fenômeno. Não é uma que está vendo, uma médium vidente que está vendo, todos estão vendo. E eu disse aqui que nós vemos as entidades na escuridão, porque as suas roupas são resplandecentes, são luminescentes. Estaria eu, mais uma vez, exagerando em, hipoteticamente, acreditar que possa ter acontecido a materialização de 2 espíritos à porta do túmulo de Jesus? Não. E deveria haver médio de efeitos físicos na proximidade, ou mesmo a desintegração do corpo de Jesus. A desintegração do corpo de Jesus emitiu energia suficiente para a construção de 66.666 bombas atômicas iguais a que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Então, energia não faltaria. Madalena, não me toques, ainda não estou pronto para o Pai. É absolutamente proibido tocar na entidade materializada, porque ela está interligada com o corpo do médium, através de cordões fluídicos. E quando se toca na entidade, a entidade não se sente bem e transmite essa sensação dolorosa e de mal-estar também ao corpo do médium. Uma única vez me foi permitido que tocasse na entidade. Um médico materializado me chamou e, olha, foi dada uma oportunidade que você receba mais uma prova. Toque o meu braço, ou segure no meu braço, e o comprima lentamente. Eu comecei a apertar o braço da entidade e a impressão que eu tive é que eu estava apertando um maço de papel crepom, quase a ponto dos meus dedos se tocarem. Com medo de prejudicar a entidade e o médium, soltei a entidade, ela deu meia volta, entrou dentro da cabine e se desmaterializou. Então, foi a única vez que eu tive essa chance. Nenhum médico também vai acreditar nessa história. Eu vou cuspir na terra e vou pegar a lama com a minha saliva, aplicar na vista de um cego, ele vai voltar a enxergar? Atenção a essa imagem de um médico encarnado em um médium de efeitos físicos, cuidando de um doente. A fotografia está obscura porque foi feita na escuridão e o flash da máquina estava envolto em papel celofane
transparente vermelho. Notem o que está acontecendo na boca e no nariz do médium. Algo esbranquiçado está se expelindo. E se isso estivesse acontecendo há 2000 anos? O que é que eu pensaria? E se eu soubesse como transpor as células do perispírito de um cego para o seu olho físico, eu precisaria de ter profundos conhecimentos para realizar tais fenômenos. E conhecimentos científicos e tecnológicos não faltaram a Jesus. Tanto não faltaram que ele é o governador de um planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Ele é que comandou a formação do planeta Terra a partir de uma poeira cósmica. Então, conhecimento não falta a ele. Ele aprendeu em civilizações que nem mais existem, em planetas que nem mais existem, em universos paralelos ao nosso, mas que ele aprendeu, aprendeu. E eu também vou aprender, porque eu sou imortal. Então, não é a primeira vez que eu estou aqui, nem será a última. Então, um dia eu aprenderei a fazer esses prodígios que Jesus fazia. E ele é muito claro, aqueles que acreditarem nas minhas palavras farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores ainda. Ele acalmava o mar, ele acalmava o vento. Então, eu acho que se eu dominasse toda a energia existente no meu corpo físico e no meu corpo extrafísico, pelo menos em volta de onde eu estivesse, eu conseguiria acalmar o mar e o vento. Então, não existe milagres, existe a utilização inteligente de energia. Aqui está a energia envolvida no teletransporte e materialização do espírito de 85 quilos. Quem está dizendo isso é física, não é as religiões. 60 gramas de cada um de nós tem energia para a construção de 100 bombas atômicas. Um espírito de 85 necessitaria de 141 mil bombas atômicas para que se teletransportasse e aqui se materializasse. Por isso a ciência não acredita. Se a ciência não acredita, como é que eu fico? Vendo isso acontecer durante tantas vezes. Na mesma posição dos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que ele existiu. Estou colocando meus testemunhos e livros, e que cheguem a essas gerações mais preparadas, mais inteligentes do que eu, e que deem seguimento a essas minhas observações. E coloco 4 reflexões agora à frente dos que nos ouvem e assistem. E se algum médico estivesse presente em alguma dessas reuniões? E se algum médico já falecido, porém vivente em outro plano de existência, ali se teletransportasse e materializasse? E se fosse possível diálogos entre esses 2 médicos? E se tais diálogos continuassem a ocorrer ao longo de 40 anos? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Não tenho mais como voltar. Só posso seguir em frente. Tudo que está relatado nos evangelhos aconteceu e precisa ser insistentemente relembrado. Só que eu não posso ficar paralisado ao que aconteceu há 2000 anos. Eu quero entender como aconteceu. Bem, tamanha foi a quantidade de informações que nos foram trazidas que eu achei, me sentindo a obrigação de colocar isso em livros. Então, a face oculta da medicina é o primeiro motivo da nossa apresentação hoje. Seguiu-se Espíritos Decaídos Materializados, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, Alienígenas ou Médiuns, ponto de interrogação, A Medicina Mediúnica do Futuro, Planos Espirituais ou Universos Paralelos. E já está sendo lançado, talvez em setembro, o 7º, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas. E já estou trabalhando no 8º, que deve ser lançado em 2021, Teletransporte e Materialização de Espíritos. Bem, o que eu coloco nesse livro? Diálogos meus com um desses médicos, Frederic von Stein, cirurgião do exército nazista, que se aproximou do lado de Frei Luís porque no nosso educandário com mais de 500 crianças haviam judeus reencarnados. O ódio persistia, só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. Quando ele se materializou e foi fotografado, percebo que ele está com lírio em suas mãos. Lírio, em homenagem ao Frei Luís, que quando morava no convento em Petrópolis era quem cuidava dos jardins e adorava lírios e violetas. Então, nesse livro, eu coloco diálogos entre um médico encarnado e outro desencarnado, materializado pela ectoplasmia, e apresento algumas das perguntas que, ao longo de 40 anos, eu consegui saber dos meus colegas. Por que pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas não acusam dor durante o procedimento? As cirurgias hiperfísicas são aquelas que ultrapassam os limites físicos do corpo humano e alcançam o perispírito. Frederico aqui não está materializado, ele está encarnado no médium. Gilberto Arruda. Quando ocorre a encarnação mediúnica, o médium de nada
percebe e depois de nada se lembra. Observe que até sangramento e extração de peças acontece. Eu nunca vi a utilização de qualquer instrumento metálico. Nunca vi tesoura, bisturi, grampo, alfinete. Nada disso. Se eu visse, me afastaria, porque, sendo cirurgião, não me sentiria bem vendo objetos metálicos não esterilizados e sempre utilizados. O que eu vi era a utilização da mão e a tal força mental que todos possuímos e que um dia saberemos controlar. Não é? E a resposta que ele me deu foi essa. Os nossos anestesistas sabem como estimular o sistema nervoso dos pacientes, seus neurônios, a produzirem substâncias anestésicas chamadas endorfinas encefalinas, que foram descobertas pela nossa ciência na década de 70 do século XX. E são essas endorfinas encefalinas que impedem que camelos e dromedários, que adoram comer esse fruto vermelho espinhoso que existe no oásis do deserto do Saara, sem sentir dor, inclusive com sangramento das gengivas. Então, eles sabem como anestesiar o paciente através do estímulo dessas endorfinas encefalinas. Algumas endorfinas encefalinas que os nossos neurônios produzem possuem até 200 vezes mais capacidade anestésica do que qualquer morfina que você compre no mercado. E se nossos anestesistas soubessem fazer isso? Com uma vantagem: não leva dependência química. Um mecânico de automóveis não poderia ter me dado uma resposta dessa. Frederico, por que com frequência vejo você e outras entidades médicas atuarem em regiões do corpo dos doentes distantes da área enferma? Eu sei que o paciente está com uma isquemia coronariana, Frederico está atuando no abdômen. O paciente está com câncer no estômago, Frederico está atuando na cabeça. O paciente está com tumor no cérebro, Frederico está atuando no tórax. Por que ele não atua na área onde a doença está? Vou mostrar a resposta e não vou fazer comentário. A preocupação do enfermo sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. Desviamos, então, sua atenção para outra área, mas, na realidade, confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e ali realizamos o procedimento necessário, sem comentários. Como correlacionar a existência de Deus com as crenças da infância, Frederico? Eu fiz essa pergunta porque estava passando pelo corredor do Centro Cirúrgico do Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde eu trabalho, encontrei com o ex-aluno e perguntei a ele o que ele ia operar. Tudo bem, Leonardo? O que você vai operar hoje? Vamos lá na sala que eu vou lhe mostrar. Entrei na sala e me deparei com um paciente anestesiado com um tumor maligno no pescoço, do tamanho da cabeça do paciente. E o tumor estava comprimindo a traqueia e o paciente não conseguia respirar. O que o meu amigo, meu ex-aluno, Leonardo, fez? Abriu a traqueia, fez uma traqueostomia para que o paciente pudesse respirar. Algumas semanas depois, o doente morreu. Idade do paciente: 6 meses. E aí eu perguntei, Leonardo, esse tumor nasceu com essa criança. Ele disse, olha ali. Aí, numa tela chamada negatoscópio, uma tela iluminada onde nós colocamos a radiografia, estava a tomografia da mãe da criança grávida. E o tumor já aparecia no feto. Foi essa imagem que eu vi. Onde é que está Deus? Está passeando? Está distraído? Está dormindo? Está... Como é que ele permite que uma tragédia biológica dessa aconteça numa criança que nem nasceu? A criança fez mal a quem? Bem, é isso que afasta, mais uma vez eu lembro, as classes eruditas como a médica dos tempos. Resposta do Frederico: entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito, tudo se esclarecerá. Mas se a criança nem nasceu, como é que as impurezas foram para lá? Todos nós sabemos a resposta. Foram parar lá de acordo com o que eu faço, com o que eu falo e até com o que eu penso nesta e encarnações passadas. Não é a primeira vez que nós estamos aqui, nem será a última. Quantas já estivemos aqui? 50, 100, 200? Quantas vezes cometemos os mesmos erros que estamos cometendo nessa encarnação? Então, à medida que você faz alguma coisa que leve o sofrimento do semelhante e a natureza do paciente do planeta que você habita, como está acontecendo no momento com a nossa floresta amazônica, você está impregnando o seu perispírito de impurezas. E talvez nós precisemos de corpos futuros para que funcionem como aspiradores dessas impurezas e corretores, não é?
corregedores, palavra exata, das deformações que nós causamos no nosso perispírito. Não tem saída, isso é matemático. A lei de ação e reação. Você planta o que você quiser, só que você vai ter que colher obrigatoriamente. Frederico, como você e outras entidades médicas podem visualizar o interior dos corpos dos doentes trazidos para tratamento? Eu vejo os corpos dos pacientes como se pele eles não possuíssem. Então, eles têm visão por transparência. E se eu tivesse visão por transparência, quanto diagnóstico eu faria? Se todos os médicos tivessem visão por transparência na Terra, aí tem um problema. Nós íamos causar uma multidão de desempregados, porque todas as empresas que fabricam os aparelhos que nós utilizamos no diagnóstico e tratamento dos nossos pacientes iam fechar. Não chegou o momento. Frederico, como você distingue uma célula sadia de uma célula enferma? E eu as distingo por suas vibrações, que são diferentes uma das outras. Então, se ele vê a célula vibrar, ele tem visão por microscopia. E se eu tivesse visão microscópica, quanto diagnóstico eu faria? Não chegou o momento, porque se eu tivesse visão microscópica, eu veria multidões de micro-organismos dentro da sala de cirurgia onde eu trabalho. Será que eu conseguiria manter o meu controle emocional vendo miríades de micróbios em cima do meu doente, em cima das minhas roupas? Por mais esterilizada que seja uma sala de cirurgia, sempre haverão micro-organismos presentes. Não chegou o momento. Aqui está como nós utilizamos a antimatéria, por exemplo, num exame chamado tomografia por emissão de pósitrons. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. Essa figura que está girando aí está cheia de pontos luminosos. Cada ponto luminoso desse é uma metástase que nenhum outro exame mostra. E esse exame se baseia em quê? Na vibração da célula, no consumo mais intenso da célula cancerosa pelo combustível orgânico nosso, que é o açúcar, que é a glicose. Como a célula cancerosa tem um consumo maior, um metabolismo maior, vibra com mais intensidade. Ele está dizendo que ele vê isso acontecer. Então, ele tem visão microscópica. E até onde vai essa sua visão microscópica? Você é capaz de ver as organelas celulares, Frederico? Sim, eu posso. Só que nós, médicos da Terra, para ver uma organela intracelular, estruturas dentro da célula, nós precisamos de um microscópio eletrônico com aumento até de 500.000 vezes da imagem. Ele diz que pode. Até onde vai essa tua visão microscópica, Frederico? Você é capaz de ver o átomo e as partículas subatômicas? Não. Eu ainda não. Mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Bem, e para terminar, a última pergunta. Frederico, qual a razão espiritual para a síndrome de Larsen? Resposta: a Inquisição. Entrou uma jovem de 30 anos, uma cadeira de rodas empurrada pela mãe, toda deformada. As deformações estavam nas articulações. Alô? 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 Estão me ouvindo? Alô? Sim. As deformações da jovem, que estava na cadeira de rodas empurrada pela mãe, estavam principalmente nas articulações. Então, estava deformado o punho, o cotovelo, o ombro, a coluna, a bacia, o joelho, os tornozelos. E aí o Frederico estava atuando, era uma reunião pública, ele estava encarnado no médium, e ele falou assim para mim, Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. Aí eu falei, o que nós fazíamos? Nós, ele foi bem claro, nós. Eu era da Inquisição. Então, se eu uso hoje o aço e o ferro para aliviar e curar como cirurgião, é porque quando era da Inquisição, usava para torturar e para matar. E deve haver médicos me assistindo. Só nós sabemos o que nós passamos quando as coisas não correm bem. Só um cirurgião sabe o que passa um cirurgião. E aí eu me aproximei Aí ele completou dizendo o seguinte, essa jovem era uma das nossas cúmplices na manipulação dos instrumentos de tortura da Inquisição. Caramba. Aí eu me aproximei da mãe e perguntei, minha senhora, como é o nome da doença da sua filha? Ela falou, síndrome de Larsen. Eu anotei e fui em casa e fui estudar, que eu nunca tinha ouvido falar naquela doença.
É uma doença genética incurável. Foi descrita em 1950 por cirurgião ortopedista Joseph Larsen, daí o nome, Síndrome de Larsen. Afeta 1 em cada 100 mil indivíduos, então é uma doença rara. Mutação em um único gene, chamado FNLB, localizado no cromossomo 3. Nós temos 25, 26 mil genes. A doença afeta um, que produz uma proteína chamada filamina B. Sabe onde é que essa filamina B entra? Nas articulações do embrião. Se o gene está defeituoso, a filamina B vai estar defeituosa. Então, as articulações não vão se formar adequadamente. Vai acontecer o que com o paciente? Vão se soltar, chamando em medicina luxações, sem trauma. Solta o cotovelo, solta o ombro, solta o joelho, solta o tornozelo e vai por aí afora. E quando a criança nasce, as luxações continuam. Vocês estão vendo a radiografia em cima, vendo o cotovelo solto. Né? A mesma coisa com os artelhos, com o dedo dos pés da criança. Olha os pés da criança nessa última imagem, aqui à direita, embaixo. Os dedos da mão. E tudo continua. E mais ou menos foi essa imagem que eu vi. Olha só. Percebam que as deformações estão nas articulações, ombro, cotovelo, coluna. Olha os joelhos nessa última imagem, que a criança está de costa. Bem, se eu estivesse diante de uma plateia de alunos de medicina, ia parar por aqui. É uma doença rara, incurável, tem tratamento, mas não tem cura, genética, e acabou. Mas como eu estou, parece, sendo assistido por uma plateia espiritualista, eu vou dar mais um passo. E nesse passo eu vou mostrar algumas das lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição. Eles amarravam a vítima pelos punhos por trás, hein? Amarravam os punhos por trás e elevavam numa corda. Já imaginaram a dor que essa vítima sentia nas suas articulações ali no ombro? E ainda tinham cuidado, olha o tornozelo da vítima. Tinham cuidado de pendurar pesos no tornozelo cada vez mais pesados. Algumas vezes ele soltava a corda e antes que a vítima chegasse ao chão, prendiam a corda novamente. Simplesmente o corpo se desprendia dos braços, os braços ficavam presos nas cordas e o corpo da vítima caía e ela morria de hemorragia. Aqui nós temos o trapézio, que eles eram colocados nesse instrumento aí, com pesos pendurados no tornozelo cada vez mais pesados. Observem a roda, puxa os braços para a esquerda e os pés para a direita. Quando eu vi as lesões que eram causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição e comparei com as lesões causadas pela síndrome de Larsen, eu, estarrecido, percebi que eram idênticas. Não tem saída. É matemático. A lei de ação e reação, que é uma lei cósmica, é uma lei natural. Você faz o que você quiser, você planta o que você quiser, só que você vai ter que colher. Então, imagino quando a ciência demonstrar a verdadeira causa de uma série de doenças que acometem a humanidade. Onde é que essas lesões vão ficar grafadas? No perispírito, que já está sendo estudado pela ciência, que está denominando de campos morfogenéticos. E essas impurezas e essas deformidades vão afetar quem? O ADN futuro do reencarnante. Não tem saída. Bem, aqui está o amigo de vocês. Se não estiverem reconhecendo, eu tiro a máscara e não entro em nenhuma sala de cirurgia, nenhum ambulatório, nem uma enfermaria e nem consultório. Sabedor que sou de que nenhum médico na Terra está sozinho, nem os que não acreditam nisso, porque a saúde humana é extremamente importante para os mentores que governam o nosso planeta. Então, os médicos são muito, não é por ser médico não, mas são muito importantes, porque ninguém pode ser nada sem saúde. Você não pode ser presidente sem saúde, você não pode ser papa sem saúde, você não pode ser presidente da ONU sem saúde. Nós pegamos um resfriado, já não podemos trabalhar. Então, eu não entro em nenhum desses locais que eu citei sem colocar essa imagem na minha mente. Que Deus me ajude, que Jesus esteja do meu lado, o médico dos médicos, sempre é bom pedir. E deixo a imagem do mestre em agradecimento pelo honroso convite de nós estarmos aqui essa noite com esses amigos. Agradeço ao Márcio, agradeço ao Walter,
agradeço ao Mário, não sei se ele está aí assistindo, pelo convite, e nós transmitimos algumas das informações que nós fomos acumulando ao longo já de 42 anos de participação nesses fenômenos e de estudo cada vez mais profundo na filosofia, na doutrina e na ciência do espiritismo kardecista cristão. Muito obrigado, e aqueles que se querem informações mais profundas de tudo que eu falei, aqui está o link do Lar de Frei Luís e também da Livraria Joana de Ângelos, que vocês podem telefonar e eles mandam por SEDEX para qualquer região do mundo. Me coloco agora à disposição dos organizadores do encontro para qualquer esclarecimento que seja necessário. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Paulo, uma grande satisfação recebê-lo, muito grande mesmo. Acredito que estejam todos aí realmente alegres, felizes e gratos pela oportunidade de verem essa vertente que não é muito comum vermos esse tipo de dobramento dos estudos da doutrina nessa ponte que se faz com a comunidade científica. Então, realmente, para a gente... E não é... Nós, na doutrina espírita, normalmente prezamos muito pelo cultivo da humildade, e quando eu coloquei o seu currículo, não foi para engrandecer o homem, mas foi simplesmente para estabelecer uma ponte e especificar uma pessoa que é estudiosa da doutrina, consegue estabelecer essa ponte com colegas da ciência, dos 80% que você colocou, que são aqueles que não acreditam, evidentemente, nessas evidências que um dia serão evidências científicas também. Para a gente, de forma, estamos maravilhados e, naturalmente, cada vez mais sedentos por essas informações que certamente estarão aí nesses livros, virão aí o 7º e o 8º também. Então, para encerrar nossa reunião, mais uma vez agradecendo a essa palestra magnífica, eu passo então a palavra. O presidente da casa também está nos ouvindo, está nos vendo. Seu Walter está em casa, resguardado, como todos nós, como assim deve ser, né, conforme a recomendação da comunidade médica e científica. E eu passo agora para a prece final para a nossa vice-presidente, que é uma das responsáveis, das grandes responsáveis por essa organização dos nossos encontros às terças-feiras, junto com outro grupo. Então, eu passo para ela, que é entusiasta dessas palestras, que nos estimula também ao estudo e, particularmente, conforme foi bem colocado aí durante a palestra, a ênfase em Jesus. Isso ficou muito forte na última imagem. Então, Jesus sempre, seja em qualquer profissão, e particularmente na sua profissão, e em todas as profissões, né? Então, passo agora a palavra para a Aglaé, com uma prece final, e em seguida a gente vai aos poucos encerrando a nossa reunião, agradecendo também a todos que aqui estiveram, mais de 50 pessoas no ambiente do Google Meet. Parece que chegamos a 15 ou mais pessoas no YouTube. Tentamos, seja, nós tivemos aí mais de 60 pessoas, naturalmente, que usufruíram com o trabalho, aprofundar e divulgar ainda mais esse trabalho seu. Uma função incrível para a nossa compreensão da vida, de forma integral. Passo, então, finalmente, a palavra para a Aglaé. Obrigado, Paulo. A Aglaé talvez não esteja conseguindo habilitar o microfone. Conseguiu fazer? Esperar mais um pouco. Se ela não conseguir fazer, eu vou chamar a Ana Cristina, se ela puder se colocar à disposição para fazer a nossa prece final, enquanto a Aglaé tenta
habilitar o microfone. Ana Cristina está presente, tá podendo falar? Estou aqui, Márcio. Ana, por favor, você faz a nossa prece final? Claro. Vamos lá, então. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, nosso querido, amado Pai, agradecemos imensamente pelo presente que nos foi dado essa noite, através do nosso irmão Paulo, que veio abastecer e enriquecer o nosso espírito com informações tão valiosas. Agradecemos os bons amigos espirituais que junto puderam instruir, inspirar, fazendo com que os conhecimentos do nosso irmão chegassem até cada um de nós que, reunidos nessa noite, em nome sempre desse amor maior, dessa boa nova, desse evangelho que tem que estar no nosso coração, no nosso pensamento, mas, acima de tudo, esse evangelho que tem que estar vivo nas nossas atitudes. Que essa noite tão abençoada, tão cheia de amor, que esse encontro tão bonito possa ser refletido diariamente, a cada instante, a cada novo momento que nos é presenteado. Que, em especial, o nosso irmão Paulo possa seguir na sua missão como médico, como espírita, como filho do Pai, sempre sendo bem inspirado pelo seu mentor espiritual, e que ele possa, cada vez mais, ajudar tantas pessoas com a doutrina, com a medicina, com o seu amor, com o seu conhecimento. O nosso agradecimento, o nosso grande agradecimento ao Dr. Bezerra de Menezes, que favoreceu esse encontro, que favoreceu essa noite tão cheia de amor, tão cheia de caridade, tão cheia de conhecimento. Que possamos agora, com o nosso coração feliz, o nosso espírito abastecido, com a nossa alma em festa, sentindo o perfume do conhecimento e o aroma do amor de Jesus sobre cada um de nós, pedir que o nosso irmão Márcio possa dar por encerrado esse lindo encontro. Que assim seja. Graças a Deus. Então, me despeço aqui de todos. Aqueles que sentirem darem sua despedida final. A Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela realmente noite iluminada que tivemos. Muito obrigado mesmo, tá? E, em nome do Dr. Alcides, Dr. Paulo agora, posso chamá-lo também, sim, bacharelismo, mas pela importância da figura que é na divulgação da nossa doutrina, junto à ciência. Eu encerro então aqui com uma grande despedida, com um grande abraço e beijo a todos, e todos possam ter uma ótima noite de descanso, de refazimento das próprias energias, tá bom? Então todos a se manifestar.